Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos no ar com o nosso programa Polícia em Ação, aqui pelo canal 7 da NET, TV Rio Preto, a TV de São José do Rio Preto. Bem, meus amigos, hoje nós estamos tendo aqui a grata satisfação de receber novamente o meu amigo, o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, que é advogado atuante em São José do Rio Preto e também é professor doutor da Unirp, especialista em Direito Penal. Coronel, é um prazer recebê-lo novamente no nosso programa, viu? Vicente, eu que agradeço mais uma vez pelo seu convite, agradeço a atenção dos telespectadores e espero que esse nosso papo possa, de alguma forma, contribuir dentro dos temas que você deve instigar a nossa conversação aqui. Olha, eu peço sua licença só para falar um assunto aqui que me incomoda a gente muito, que é que continua morrendo muito policial militar no Rio de Janeiro, né? É um assunto chato, que incomoda a gente, é um assunto triste, mas é muito preocupante. Veja, nós com 3 meses temos 30 policiais mortos, assassinados no Rio de Janeiro. E faz 45 dias que nós estamos sob intervenção militar no Rio de Janeiro. Veja, se continuar nessa proporção, nós vamos chegar ao ano com mais de 120 mortos de novo. Então, gente, às vezes a gente irrita, né, os especialistas de segurança pública que não sabem nada de segurança pública. Eles falam que no Brasil morre muito preto, pobre, que os homossexuais são perseguidos, e que isso, que aquilo, e ninguém fala da polícia, do policial militar. A maior profissão de risco no mundo, eu acho que é menos risco o cara pertencer ao Estado Islâmico e ser bombardeado pelos russos, pelos americanos, do que ser policial militar no Rio de Janeiro. Gente, é muito alto o número de homicídios, de companheiros de farda mortos, assassinados no Rio de Janeiro. Isso precisa acabar, nem com a intervenção militar não está reduzindo. Então, queria, infelizmente, registrar isso aí. Se eu puder até contribuir com essa sua colocação, sim. Acho que é uma série de fatores. A gente tentar atribuir esse resultado a uma causa objetiva é insano, né? Na verdade, é uma série de coisas. Mas eu costumo dizer que uma coisa, sem sombra de dúvidas, na minha forma de pensar, prepondera para que aconteçam desgraças como essas, né? É um sistema processual nosso absolutamente falido, que, pelo que você me disse, é o tema central da nossa discussão de hoje. Esse sistema processual, ele mantém marginais soltos por força da lei, às vezes por força da interpretação um pouco complacente dessa lei. Nem sempre a lei é tão complacente, ela é complacente, mas às vezes alguns setores da comunidade jurídica, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, fazem da lei um espaço também de complacência exagerada, deixando pessoas violentas soltas. Então, é difícil, eu reconheço, encontrar o ponto de equilíbrio entre aquela pessoa que deva ser mantida presa e aquela que deva ter o benefício da liberdade provisória até transitada em julgado uma decisão judicial condenatória. Mas, sem sombra de dúvidas, quando a gente observa cenas como essa, um resultado como esse, essa quantidade de mortos, policiais mortos, falando especificamente de policiais militares, não só no estado do Rio de Janeiro, que é o concurso nisso, mas também no estado de São Paulo e em outros estados, isso assusta, isso mostra quão temerária é a vida nossa em sociedade. Se até um policial fardado, armado, dentro de uma estrutura organizacional está sendo morto, imagine quantas pessoas. Não é por outra razão que no ano passado nós tivemos, já foi dito aqui nesse programa, para lá de 60 mil mortes. Né? Para lá de 60 mil mortes nesse país. Morre mais do que em qualquer guerra no mundo. Em qualquer lugar. E aí, então, eu tenho que enfatizar, ao menos sob o ponto de vista que eu defendo, é que nós deveríamos ter leis um pouco mais rígidas e naqueles pontos em que a lei já é equilibrada, que nós tivéssemos uma interpretação um pouco mais realista, né? Até para que não houvesse aquilo que vez ou outra a gente ouve de críticas, por exemplo, em relação à audiência de custódia, né?
quase tudo que se vê são críticas, porque nelas, as audiências de custódia, marginais violentos são soltos, na sua grande maioria. Tá? Eu acho que esse tipo de pensamento é que deve ser refletido melhor. E aí não é pelo povo. O povo respeita as leis, o povo do bem. Mas são aqueles que operam no universo forense, especialmente os magistrados, os advogados, os promotores de justiça, os defensores públicos, é que deveriam entender a lei, interpretar a lei naquilo que é necessário que haja uma interpretação, com um pouco mais de realismo. A realidade é essa que você acabou de falar. Em menos de 3 meses, 30 policiais mortos. Num ano, mais de 60 mil assassinatos no país. Essa é a realidade que a gente vive. Portanto, crimes violentos não deveriam jamais ser tratados como se fosse simplesmente algo casual. Bem, nosso programa aqui tem por objetivo também orientar a população sobre vários assuntos e hoje especificamente na área de processos penais. Né? A gente ouve falar muita coisa, muita bobagem por aí. A pessoa, olha, foi condenado e está solto, esse Brasil, ninguém vai preso, aquela coisa toda. Então, hoje eu fiz questão de convidar o Coronel Azor para vir aqui, que além de ter sido o melhor comandante do CPI-5, não posso esquecer disso. Você sempre diz isso. Sempre, tem que lembrar. É um especialista em direito penal. Eu queria aqui antes fazer algumas colocações. Na semana passada eu assisti aquela entrevista do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, no programa Roda Viva. Tá? E algumas coisas me chamaram a atenção ali. Bateu-se muito na questão do Lula. O Lula vai ser preso, o Lula não vai ser preso e tudo mais. Bom, eu vi jornalistas fazerem críticas ao Sérgio Moro, aquelas de sempre, que gosta de aparecer, que eu achei que um imbecil de um jornalista lá, eu acho que não era o momento de fazer aquela pergunta sobre o auxílio moradia, se ele acha justo. Nada a ver com o caso. Vai lá para passar por um constrangimento daquele. A minha opinião também é a seguinte, ele falou, em outras palavras, falou que ele é um penduricalho, né? Mas então, que essas coisas, auxílio moradia, auxílio não sei o que o juiz e promotor tem bastante, que incorpore ao salário e seja tributado. Isso seria um pouco mais justo, um pouco mais moralizar um pouco, né? Porque você pega um juiz que ele ganha 80 mil e só paga imposto em cima de 20 mil, isso é um absurdo. Né? Então isso é ridículo, isso precisa ser mudado. Mas eu acho que ali não era o momento. Claro que ali não era o tema central, né? Não era o tema. Então o jornalista de esquerda, idiota, vai lá para conturbar. Mas entre outras coisas que ele disse, eu acho assim, criticar um Sérgio Moro hoje, o Brasil está necessitado de boas referências. E ele, sem dúvida nenhuma, é uma excelente referência, não só para a magistratura como um todo, mas para o Brasil inteiro. Né? Eu adorei, assisti a entrevista dele inteira, eu adorei. Mas ele foi muito perguntado com relação ao que vai acontecer essa semana, o Supremo a julgar essa questão de se vai preso ou não vai depois de segunda instância. E eu disse lá o seguinte, olha, minha preocupação não é só com o Lula. Lá nós temos, em 114 processos, tem gente que já está presa por tráfico de drogas, por pedofilia e daí por diante. Então, acho que o maior problema, agora o senhor vai explicar com mais propriedade, é o precedente que se abre, né? Muita gente vai nessa fila aí, vai sair da cadeia. E não é só presos por corrupção, mas presos por N outros crimes. Acho que isso aí é complicado. E eu queria depois, já vou adiantar um assunto assim. Nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal, que ele é nomeado pelo Presidente da República. Então, se a gente lembrar daquela questão de independência dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o presidente não escolhe o presidente do Senado. O presidente, ele pode até ter influência, mas ele não nomeia o presidente da Câmara Federal. E por que tem que nomear os ministros do Supremo? Na minha humilde opinião, deveria haver um colegiado de desembargadores federais e eles sim escolherem os ministros do Supremo. Porque o que acontece? São nomeados de forma política, por interesses políticos, por barganhas políticas, e tem esses desastrosos aí, né?
Nós temos alguns ministros lá que sequer são juízes, outros que são palhaços, na minha opinião, fica soltando vagabundo, né? Bom, então eu queria que o senhor fizesse essa questão, explicar para o nosso público aqui essa questão de condenado na primeira instância, da segunda instância. Já existem decisões do Supremo que pode prender em segunda instância, mas agora essa aberração, né, um habeas corpus preventivo para o Lula. Então, eu queria que o senhor explicasse tudo com mais propriedade que o senhor... Claro. Deixa eu tentar, são temas bastante complexos, eu vou tentar falar numa linguagem que possa ser acessível a todos, absolutamente a todos, todos que não são do universo do direito. Me permita, eu vou começar pelo final. Eu acho bastante instigante essa provocação que você faz a respeito da escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros que nós temos lá. A Constituição é bastante clara, ela atribui ao presidente da República o poder, a autoridade, para indicar os futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ao contrário do que acontece na Justiça Estadual e mesmo na Justiça Federal, onde se chega ao tribunal, aqui em São Paulo, vamos tomar o exemplo de São Paulo. Em São Paulo nós temos, compondo o tribunal, os desembargadores, que são órgãos de segunda instância, magistrados de segunda instância, me perdoem. O tribunal é o órgão de segunda instância. Nenhum daqueles, à exceção de uma fatia, que é chamada do quinto constitucional, à exceção desse quinto constitucional que eu falo em alguns instantes, todos os demais integrantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui tomado como exemplo, mas vale para todos os tribunais estaduais e vai valer também para os tribunais regionais federais, órgãos de segunda instância, todos, à exceção desse quinto constitucional, são juízes de carreira. Então, um desembargador do Estado de São Paulo, assim como um desembargador federal, ele chegou ao cargo de desembargador depois de ter sido aprovado num concurso de provas e títulos, tendo ele o título de bacharel em Direito, tendo ele cumprido as exigências do edital, tendo sido aprovado num concurso extremamente rigoroso e seletivo, e aí ele toma posse como juiz inicialmente substituto. Passado o período de prova, um período de estágio probatório, de juiz substituto ele passa a ser efetivado, e aí ele adquire uma das características típicas de prerrogativas dos magistrados, que é a vitaliciedade. Aí ele também já não é mandado embora nunca mais. Quando muito, ele é colocado em disponibilidade, ele é aposentado compulsoriamente com o salário dele, que é outro tema também que, vez ou outra, é objeto de críticas, que mesmo aquele que é mandado embora continua recebendo dos cofres públicos. Mas o fato, talvez que vale destaque a partir da provocação sua, Vicente, é que todos esses desembargadores, eles são de carreira, portanto, estudaram, se submeteram a um concurso, viveram a carreira de magistrados, de juízes de primeira instância, para depois, e só depois, se transformarem em magistrados de segunda instância nos tribunais regionais federais, desembargadores federais, e nos tribunais de justiça dos estados, como no caso aqui em São Paulo. Fechando esse ponto, talvez mereça ser falado do tal quinto constitucional a que eu fiz referência. Até para justificar que nem sempre os que compõem os tribunais são vindos do Poder Judiciário. A própria Constituição assegura que 1/5 das vagas dos tribunais serão ocupadas por membros da advocacia e por membros do Ministério Público. Ou seja, basta dividir por 5, só por hipótese, vamos imaginar um tribunal com 100 desembargadores, nós vamos ter 1/5 desses 100, 20, portanto, sendo metade 10 da advocacia e outros 10 vindos do Ministério Público. O objetivo é de arejar, para que também não haja num tribunal, que é um órgão importante, somente o pensamento daqueles que viveram como magistrados. Que haja também espaço para o modo de pensar do Ministério Público, que é uma instituição muito importante com assento constitucional. De igual forma que também seja arejado o pensamento desse tribunal com 10 advogados, que deixam de ser advogados e passam a ser desembargadores. Aqueles promotores de justiça deixam de ser promotores, procuradores de justiça e passam a ser desembargadores. Então, nesse hipotético tribunal com 100 vagas, nós teríamos 10 ex-advogados, agora desembargadores, 10 membros do Ministério Público, ex-membros do Ministério Público, agora desembargadores, ao lado
de 80 magistrados que são da carreira do judiciário. Esse quinto constitucional, perceba, ele se parece um pouco, na sua lógica, com o fato de que exista um tribunal, e é o caso agora do STF, onde os membros não são do judiciário obrigatoriamente. A diferença, como fica evidente no que eu acabo de dizer, é que no Tribunal de São Paulo, 1/5 que não é do judiciário. Já enquanto a gente fala do poder judiciário lá no Supremo, todos os 11 ministros, não 1/5, todos não são obrigatoriamente membros do poder judiciário. São cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico, como diz a Constituição Federal, e de conduta reconhecidamente ilibada, ou seja, de conduta irrepreensível, cujos nomes são apresentados, indicados pelo presidente da República, e a posse como ministro do STF só se dá se tiverem esses nomes a aprovação do Senado, nas famosas sabatinas. Então, ele vai ser sabatinado, o candidato a ministro, e uma vez sabatinado no Senado, ele passa a integrar a mais alta corte. De onde vem isso? Isso é uma invenção brasileira? Porque a gente tem essa mania de achar que tudo que é nosso também é ruim. Não. Essa é uma tradição de todas as democracias modernas. É uma tradição das democracias europeias, é uma tradição da democracia norte-americana, dos Estados Unidos, de onde nós tiramos muito, nós e todos os países do terceiro mundo, trouxemos muita coisa sob o ponto de vista de composição das nossas constituições. Também lá nos Estados Unidos, a indicação é do presidente da República. E a gente vê isso muito em filmes americanos, né? A questão que eu penso que deva chamar mais a nossa atenção, eu sei que num país que passa por uma crise ética tão grave como essa que está escancarada agora pela mídia aos nossos olhos, talvez não seja a forma como se chega a ministro do Supremo, já que no mundo civilizado todo se chega por indicação e aprovação do parlamento. Indicação do chefe do executivo e aprovação do parlamento. Mas talvez o que nos pese mais é o fato de que nós vivemos, enquanto sociedade, uma falta absoluta de referenciais éticos. E eu não estou falando de pessoas, de salvadores da pátria, de sassamutemas, não. Eu estou falando de referencial que me inspire, como no passado nós tínhamos mais, a educar o meu filho. O que é educado, o que é adequado que eu ensine o meu filho? É certo pagar dívida ou não? Dívida se negocia. É certo dar propina para o guarda? É certo sonegar imposto? É certo comprar material pirateado? É certo parar só por um pequeno espaço de tempo numa vaga para deficiente físico, para idoso? É certo furar a fila? É certo tirar um cartão de deficiente físico quando você não tem nenhuma doença que te inviabilize? Então, são questões que aqui, nesse mundo nosso, nesse país nosso, que é o do jeitinho brasileiro, parecem ser tão naturais. Eu compro material pirata porque é mais barato do que o material selado. Eu consigo um cartão de estacionamento de deficiente, apesar de eu ter um pequeno problema de hernia de disco. Então, isso é uma questão que contamina o conceito ético desde aquele pobre até o milionário. Desde aquele sem cultura até aquele mais letrado. E por que não também desde aquele pequeno político, vereador de uma cidade pequena, até um presidente da República. Então, eu não vejo, sinceramente, que o grande problema do Supremo seja a forma como são escolhidos os ministros. Eu entendo que nesse nosso país, talvez o que a gente aproveite de todo esse cenário que a gente vive, triste cenário que a gente vive, é que a gente já não pode mais acreditar em bandeiras. A gente não pode acreditar na bandeira daqueles que se diziam de esquerda e queriam representar os trabalhadores pobres e excluídos. Também eu não posso, com isso, acreditar naqueles que representam o capitalismo exagerado, que fazem não só empregar os trabalhadores, mas também oprimi-los. É preciso que a gente entenda tudo isso. E é exatamente a partir dessa leitura que a gente pode começar a pensar, como eu disse no início,
de ler o direito, agora saltando dessa questão do Supremo para o tema central, que é a discussão sobre deve ficar preso, deve ficar solto, ler o direito de uma forma um pouco mais realista. Nem todos devem ficar soltos até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Alguns talvez mereçam estar presos. Então, não sei se me alonguei nessa questão do Supremo, mas acho que é importante a gente entender isso, como é que acontece a composição dos tribunais, essa coisa do quinto constitucional, que não inviabiliza a seriedade dos tribunais. Penso também, em resumo, que o fato de serem indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado não faça dos ministros do Supremo pessoas de má conduta, muito ao contrário, deveriam ser pessoas qualificadas, e talvez até sejam, mas me chama a atenção que todos eles saem dessa mesma sociedade e desse mesmo mecanismo político que acaba levando para o poder pessoas que vivem ao redor do poder. A política, ela pode ser boa, mas muitas vezes ela acaba se orientando por toma lá da cá. E isso é o que fere a ética, o toma lá da cá. É eu ser escolhido ministro do Supremo para depois pagar essa dívida julgando de forma favorável aquele que me indicou, que já não é mais presidente. Então, isso é uma questão ética, isso é uma questão puramente ética. Olha, eu até agradeço, eu não sabia que nós copiávamos outros países nesse negócio, eu achei que era ideia tupiniquim. Mas eu acho que o que salta aos olhos é a questão de como é realizada a justiça. Por exemplo, nessa própria entrevista do Sérgio Moro, ele fala que conheceu um amigo, sei lá, que também trabalhava na área jurídica lá, talvez juiz. Ele falou que em Massachusetts, ele havia condenado o presidente da Assembleia Legislativa lá, depois do que assumiu, ele condenou de novo, aí no terceiro, ele falou, não, agora eu vou dar uma pena forte, porque eu já condenei 2 e não está adiantando, então vou dar uma pena mais severa. E se me permite, até para deixar bastante claro, eu me lembro que em 1998 eu fazia um primeiro curso de especialização na área de Direito e acabei naquela época, a gente está falando 1998 há 20 anos atrás. A internet não é o que é hoje, né? Tudo fácil, nem pensar em celular, que tivesse acesso à internet. Então, nesse contexto, eu acabei pesquisando, para fins de estudo, uma publicação norte-americana, era toda em inglês, obviamente, e só para desmistificar também, Vicente e nossos amigos telespectadores. Se a gente for pensar sobre esse ponto de vista de ter dúvidas em relação à seriedade, à probidade e mesmo à capacidade dos juízes, porque não são de carreira, é o caso que a gente falava dos ministros, é o caso do ministro do STF, é o caso de pensar que talvez o tal quinto constitucional, aqueles advogados e membros do Ministério Público a que me referi há pouco, não seriam tão qualificados como aqueles que prestaram concurso para juiz e cresceram na carreira. Nessas publicações norte-americanas, e é assim que funciona o sistema lá, eles têm um problema muito sério, porque eles têm justiça municipal. Nós não temos aqui. E eles têm justiça estadual, como nós temos aqui, e tem também uma justiça federal. O grande problema é que a justiça municipal, os juízes municipais e os juízes estaduais deles, norte-americanos, são eleitos. Então imagine como é que como é que se chega ao cargo de juiz lá. É como se chega ao cargo de vereador, aqui em São José do Rio Preto. É por eleição. Será que esse indivíduo, nos Estados Unidos, juiz estadual, juiz municipal, ele será tão qualificado? Será que ele será tão insuscetível de pagar as dívidas políticas que ele adquiriu ao longo do processo que o levou ao cargo de magistrado? Nessas publicações, o que se via não acontece na Justiça Federal norte-americana. A Justiça Federal norte-americana, diferente das justiças estaduais e municipais, ela é composta só por juízes de carreira. Só juízes de carreira. Então vejam, até me perdoe tomar mais o nosso tempo aqui dessa conversa, que passa muito rápido, mas acho que é bacana a gente perceber que existe num país que é tão
ovacionado como um reduto democrático, de seriedade, de praticidade. Existem essas coisas que eu não vou nem dizer que sejam anomalias, mas que se fosse aqui no Brasil a gente ia pensar que é invenção nossa também. Juiz ser eleito? Não, lá é eleito. Só que lá funciona. O que talvez seja a grande diferença? É isso que eu dizia, a questão ética. Será que depois de eleito, o juiz norte-americano, ele mantém consigo uma dívida eleitoral que vai ser paga agora como magistrado? Ou será que o processo e o pensamento norte-americano sobre ética faz com que ele não misture as duas frequências? Obrigado por ter sido eleito, eu vou fazer o melhor por vocês, mas não vou fazer o que você quer porque você me elegeu. Eu não vou pagar dívida, eu não tenho dívida com você, eleitor. E eu devo, portanto, te favorecer. Eu vou julgar conforme a lei. Isso é uma questão ética, é o que a gente espera do deputado nosso aqui no Brasil, estadual, federal, é o que a gente espera do nosso senador, é o que a gente deveria esperar do nosso presidente, do nosso prefeito, dos nossos vereadores. Mas me corrija se eu estiver enganado, Vicente, me corrijam os senhores telespectadores. O nosso conceito ético é tão falho que quando eu voto em alguém, eu espero depois cobrar desse alguém alguma coisa de benefício para mim. Pessoal. Eu quero uma praça na porta da minha casa, eu quero uma lombada na porta da minha casa, eu quero que o vereador, que o deputado haja buscando satisfazer interesses pessoais, às vezes até legítimos, mas que ele seja um facilitador dos meus desejos. Eu faço de um político aqui como se fosse um despachante, afinal, eu votei nele. Então, quem é tão errado? É o deputado que faz favores. E eu não estou falando de favores ilegais, eu não estou falando de propina, estou falando de facilitar certas coisas. Olha, dá para agilizar um processo? Dá para agilizar um alvará? Dá para agilizar a expedição de um atestado? Eu tenho direito a isso, mas dá para agilizar? Vou atrás do meu vereador, vou atrás do meu deputado, vou atrás do meu senador, vou atrás do meu prefeito, vou atrás do meu presidente. Isso é correto? Então, veja que a diferença, portanto, é cultural e envolve uma questão maior que a ética. Bem, nós vamos para um rápido intervalo cultural. Voltamos já, não saia daí. Toda a tecnologia japonesa em suas mãos. Na Vila Nissan você encontra um Nissan do tamanho da sua necessidade. Nissan Mark, compacto, inteligente e econômico. Nissan Versa, o sedã para quem deseja espaço com economia. Kicks, o SUV que vai surpreender você. Novo Sentra, sofisticação e alta tecnologia. E a nova Frontier é mais que força, é Nissan. Na Vila Nissan você vai encontrar uma equipe completa para lhe atender em todos os departamentos, da venda à assistência técnica. Vila Nissan, a sua concessionária Nissan. Hoje o mundo está conectado o tempo todo, interagindo, trazendo informações, buscando informações e até comprando pela internet. Pois agora é tudo tão simples, a informação está na palma das nossas mãos. E é claro, a Lojas Lívia também está conectada nesse universo digital que nunca para. No Facebook publicamos todos os eventos, a agenda de cursos que estão bombando, além de vários sorteios que todo mundo gosta, né? No Instagram, temos dicas de beleza e novidades. Já no Stories e Snapchat, trazemos vários lançamentos. E o canal no YouTube não podia ficar de fora. São mais de 180 vídeos com informações técnicas de produtos, resenhas e lançamentos. E se você ainda não segue Lojas Lívia nas redes sociais, é só pesquisar Lojas Lívia em todas e seguir. Fique por dentro de tudo que rola por aqui, porque aqui sempre tem novidade. Silva e Silva Materiais para Construção inaugura sua nova loja com 8.000 itens, porcelanatos, louças, metais, tintas e um espaço arquiteto. Silva e Silva Materiais para Construção. Há 25 anos, construindo seus sonhos. Estamos de volta com o nosso programa Polícia em Ação, aqui pelo canal 7 da NET, TV Rio Preto, a TV de São José do Rio Preto. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo aqui, também pode acompanhar pelo site www.tvriopreto.tv e ainda pelo Facebook aqui da TV Rio Preto. Acompanhe, participe, faça sua pergunta, dê sua sugestão. Hoje estamos aqui com o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, como eu já disse, além de advogado atuante, é professor doutor da Unirp, especialista em Direito Penal.
Coronel, eu queria agora, nesse segundo bloco, a gente falar daquela questão seguinte: tem o julgamento em primeira instância, aí tem o julgamento em segunda instância, e agora essa coisa que está, se prende, se não prende, depois do julgamento em segunda instância. Com relação ao que nós estamos vendo aqui no país hoje, né? Lembrando aí quem está nos assistindo, os brasileiros, que corrupção não é uma prerrogativa brasileira, não. Nós temos corrupção no mundo inteiro. Acabamos de ver agora o ex-presidente da França, o Sarkozy, acusado de corrupção gravíssima, né? O que eu acho que precisa acontecer aqui é a punição quando se descobre, quando se prova. O problema nosso, eu acho que corrupto existe no mundo inteiro, mas a gente tem que dar o exemplo na punição. Qual que é a preocupação? Eu queria que o senhor explicasse. Após esse julgamento na segunda instância, a pessoa, com relação, que nós estamos vendo muito hoje, os crimes políticos, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, etc., eles acabam prescrevendo. Inclusive hoje, quem está levando vantagem com isso aí, a turma do PSDB, né? O seu Aécio Neves, por exemplo, vários aí já tiveram os crimes prescritos justamente pela demora. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele não tem capacidade para ter uma celeridade capaz de fazer frente a essa questão da prescrição, né? Então, eu queria que o senhor falasse. Posso? Eu vou começar mais uma vez pelo final do que você falou. Para que se entenda o que é prescrição. Numa linguagem bastante coloquial dos nossos pais, dos nossos avós, é o crime caducar, né? Ninguém fica eternamente sujeito, como a gente fala, com a espada da justiça sobre sua cabeça. É natural isso também em qualquer país moderno, civilizado, democrático, Estado de Direito, como nós dizemos. Ninguém fica eternamente sujeito a ser preso. O Estado, se quer te punir, ele tem que ter um prazo. O prazo aqui no Brasil é bastante largo, ele é variável, prescreve-se de 2 a até 20 anos qualquer crime. Um crime menos grave prescreve em 2 anos. O crime mais grave prescreve em 20 anos. E existem alguns crimes que são imprescritíveis. Eu vou citar aqui alguns exemplos: racismo, tortura, tráfico de entorpecentes, crimes hediondos como estupro, o antigo atentado violento ao pudor, homicídio qualificado, a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, o crime de terrorismo. Então, são exemplos de crimes que, segundo a nossa Constituição, fogem à regra. Esses crimes, eles são imprescritíveis, nunca vão prescrever, nunca vão caducar. Se daqui a 100 anos for descoberto quem é o autor, se só por hipótese, né? É claro que é um absurdo o que eu estou dizendo, mas se por hipótese ainda estiver vivo com 100 anos, esse indivíduo vai ser processado e poderia até ser condenado e cumprir pena, pouco importa de quanto a pena. Mas a regra é que os crimes prescrevem. A questão, Vicente, para entrar agora nessa sua provocação, é: por que prescreve o crime do Aécio e de outros tantos? Romero Jucá aconteceu recentemente, e de outros tantos. Porque o Supremo não consegue dar atendimento à demanda que é grande? Não penso que seja esse o grande fato, o principal. O fato é que o Judiciário tem um prazo para julgar. Então, que se agilize a pauta. É simples assim. Se a minha empresa tem uma maior demanda, se eu fabrico cadeiras e, por minha sorte, há mais clientes querendo comprar cadeiras, eu deixo de fabricar 20 cadeiras por dia, modifico o meu sistema e passo a fabricar, porque há demanda, 40 cadeiras. Se a minha empresa crescer mais ainda e eu precisar de 400 cadeiras por dia, também eu arregimento mais funcionários, mudo meus métodos de produção e produzo mais. Por que o Judiciário não pode mudar isso? Não vá me dizer que é porque o Judiciário tem poucos recursos. Recursos é o que não falta para o Poder Judiciário. Recursos nem para pagar funcionários, que são os mais bem pagos em toda a República, recebem muito mais que os funcionários do Legislativo e muito mais do que os do Executivo, então não se diga que é isso. Também não se diga que não há fóruns em quantidade necessária, porque existem. Então, há recursos. A questão é que, talvez, em alguns momentos, o nosso Judiciário não se perceba como, aspas, o que eu vou dizer, uma empresa que tem uma demanda e que deve dar vazão a essa demanda. Então, por isso, porque não se vê como uma empresa, não se vê com seriedade, é exatamente o que acontece de muitos casos serem prescritos. Isso porque eu estou deixando de lado a hipótese onde
eu não pauto, eu não agendo o julgamento daquilo porque falta tão pouco para prescrever. Então, se eu deixar mais uns meses parado com a desculpa de que minha carga de trabalho é muito grande, prescreveu, me desculpe. Obrigado, hein? Isso vai favorecer alguém. Digamos que tenha acontecido sem querer. Então, tirando essa hipótese absolutamente teórica e irônica que eu acabei de dizer, prescrição acontece por falha do Poder Judiciário, que se aparelhe o Judiciário para que dê vazão aos casos concretos. Agora, eu acho que o mais grave ao lado disso é um sistema nosso que é extremamente permissivo. E por que eu digo permissivo? O caso do Lula tem sido bastante pedagógico e emblemático, porque está fazendo o cidadão comum, desde aquele mais simples gari das nossas ruas, até os meus alunos da Faculdade de Direito, a entenderem a mecânica do processo de uma forma mais vívida. O que acontece? Nós temos, teoricamente, uma fase que é a fase de instrução, de coleta de provas, onde o Azor que cometeu um crime vai ser denunciado por um promotor de justiça, o Azor vai ter direito a um advogado que vai alegar tudo em sua defesa, o Azor vai ter as testemunhas para serem apresentadas, para serem ouvidas, o promotor também vai apresentar as testemunhas que dão base à acusação, e no final um juiz de direito, um juiz singular, que nós dizemos, um juiz togado, um juiz concursado aqui de São José do Rio Preto, vai condenar o Azor pela prática do tal crime. Um estelionato, de um furto, de um homicídio culposo. O Azor, como qualquer ser humano, tem direito, e isso também existe em todos os países civilizados e democráticos. O Azor tem direito a recorrer, afinal de contas, às vezes aquele juiz pode ter errado como ser humano, às vezes aquele juiz pode ter agido com má fé, como qualquer ser humano pode, e o Azor, portanto, vai ter direito a recorrer a um tribunal. Nesse tribunal, o Azor não vai ser julgado agora por um juiz, mas vai ser julgado por vários desembargadores, que além de serem pessoas mais velhas, mais antigas na profissão, têm um cargo superior, é aquele cargo de desembargador de que nós falamos no primeiro bloco. E eles vão votar, portanto, além de serem mais experientes, esses desembargadores, que o juiz de primeira instância, eles são em maior quantidade, então várias cabeças é que vão julgar o Azor e confirmar a condenação de primeira instância, aquela daquele juiz singular, ou então reformar, modificar, eventualmente até absolver o Azor, se aquela decisão inicial, por alguma razão, tivesse sido injusta ou desproporcional. Ponto. Em todo o mundo moderno, Vicente, nossos telespectadores, em todo o mundo moderno, a partir desse direito ao chamado duplo grau de jurisdição, fui julgado em Rio Preto e depois fui julgado em grau de recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Está resolvida a questão. Na maior parte dos países civilizados e modernos, essas duas decisões já bastam para que o Azor passe agora a cumprir a pena. Afinal de contas, o Azor teve direito a um advogado na primeira instância, ele teve direito a apresentar testemunhas, ele teve direito a um julgamento primeiro por um juiz, mas depois, não só bastasse isso, ele ainda recorreu à segunda instância e foi julgado por vários juízes. E o Azor foi considerado culpado. É possível que o Azor passe a cumprir a pena, como acontece em todos os países civilizados. No Brasil, nós temos um problema sério. O problema é o seguinte: a nossa Constituição, como também é de todos os países civilizados, diz que ninguém deve ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é transitar em julgado? Transitar em julgado significa que não cabe mais recurso. Simples assim. Olha, você já foi julgado, você recorreu, uma hora os recursos têm que acabar. O problema nosso é que os recursos aqui não acabam. Nunca. Eles não acabam, e eu falo isso como advogado. Então, voltando ao exemplo do Azor, que foi condenado em primeira instância, que recorreu à segunda instância, e agora, mantida a condenação, o Azor ainda é insatisfeito, afinal de contas, quem deseja ser preso? A nossa lei processual permite ainda dois. Teoricamente, pareceria até simples. Olha, eu tenho direito a dois recursos. Um recurso ao chamado Superior Tribunal de Justiça, sediado em Brasília,
E um outro recurso ao Supremo Tribunal Federal, também sediado em Brasília, que é o chamado recurso extraordinário. Um recurso extraordinário ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e um recurso especial ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eu não vou descer em detalhes, mas é importante que a gente entenda isso. O problema é o seguinte: enquanto não julgados o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF, aquela decisão de Rio Preto e do Tribunal de São Paulo, que condenaram o Azor, enquanto não confirmadas em Brasília, não houve o trânsito em julgado. E aí o problema chega perto do seu final. O nosso Código de Processo Penal e a nossa Lei de Execução Penal dizem expressamente que a pena deve começar a ser cumprida depois do trânsito em julgado. Já que o trânsito em julgado só se dá quando não há mais recursos tramitando, o que vai acontecer? Pessoas que têm condições financeiras de custear um advogado para impetrar recursos e mais recursos além desses dois. E aí, claro que sem descer em detalhes, que talvez fosse até enfadonho, porque até agora o que nós vimos, uma sentença, contra ela um recurso no Tribunal de Justiça, uma apelação, é chamada apelação. Depois nós temos a possibilidade de um recurso ao STJ, o chamado recurso especial, e um recurso ao STF, o recurso extraordinário. Só que nesse meio, eu tenho ainda outros recursos dentro de cada tribunal, são chamados embargos. Embargos de declaração, embargos infringentes, embargos de divergência. E contra cada um desses eu posso intentar outros tantos. Eu posso, por exemplo, intentar um embargo de declaração, no embargos infringentes, em embargos de divergência. Não está contente com isso? É pouco ainda? Em cada um desses eu posso impetrar um habeas corpus. E em cada habeas corpus eu posso intentar ainda um recurso em habeas corpus. Então, é infinita a possibilidade de recursos para quem tem dinheiro para pagar um advogado. A maior parte dos condenados não tem, são assistidos pelas defensorias públicas, são assistidos por procuradores do Estado, defensores públicos, advogados em convênio com esses órgãos de defensoria pública, e não há interesse em recorrer dessa forma. Mas quando o cliente tem interesse em protelar o processo, o que não faltam são, então, os básicos, para repetir, é o recurso de apelação aqui para São Paulo, recurso especial, STJ, recurso extraordinário, STF. No meio deles, uma infinidade de embargos, infringentes, de divergência, de declaração, e ainda a possibilidade de habeas corpus e recurso em habeas corpus. O que aconteceu com o Lula, por isso eu disse que é bastante pedagógico, foi exatamente isso. Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, como qualquer um de nós tem direito a apelar, e apelou para o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, à unanimidade, manteve a condenação dada pelo Sérgio Moro. E aí ele entra com embargos de declaração para tentar enrolar um pouco. Saiu o resultado dos embargos de declaração. Ele entra agora com habeas corpus para evitar a prisão em segunda instância. Problema, como eu já disse, o nosso Código de Processo Penal e a nossa Lei de Execuções Penais, ambos prevêem que a execução da pena se dá após o trânsito em julgado, e ainda não transitou em julgado. Ainda está em suspenso. Para fechar esse espetáculo de horrores, é importante que a gente mencione o seguinte. Lá em 2009, portanto, há 9 anos atrás, o Supremo, numa decisão bastante emblemática, disse, à época, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, pleno, os 11 ministros votando e aprovando, não é possível, não é legítimo, não é legal executar a pena antes do trânsito em julgado. Por quê? Porque, como eu já afirmei, o STF assim entendeu em 2009, enquanto pendente qualquer recurso, não houve trânsito em julgado, e o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais determinam que a execução da pena, e determinam até hoje, só depois do trânsito em julgado. Em 2009, assim pensou o Supremo. Em 2016, entre meio a esses escândalos políticos todos, o Supremo, numa votação apertada, passou a entender de maneira diferente.
em 2016. Portanto, 2009, não é possível antecipar o cumprimento de pena, senão após o trânsito em julgado. Em 2016, veio uma nova forma de pensar. E nessa nova forma de pensar, entendeu-se que é possível, como acontece em outros países, sim, depois que um tribunal de segunda instância, no caso do Lula, o Tribunal Regional Federal, no caso de qualquer cidadão, o exemplo que eu dei de mim próprio aqui, se condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, numa apelação, mantida a condenação, já pode ser cumprida a pena. E assim, de 2016 para cá, o Supremo vem entendendo. Agora, com o caso do Lula voltando à questão e aos debates em cenário nacional, o Supremo está, pelo menos me parece que fica bastante claro isso, volta a ficar dividido. O que deve prevalecer no Supremo? Aquilo que o Supremo mesmo disse em 2009, ninguém, não só o Lula, ninguém deve ser preso senão depois de esgotado todos os recursos. Ou vai decidir agora, em breve, o Supremo, que a nova orientação é mais adequada, que depois de condenado em segunda instância, a pena já pode ser executada. Por fim, de uma maneira bastante técnica, eu encerro dizendo: o argumento mais recente do Supremo tem assento, tem sua base, tem fundamento num fato técnico que é importante que a população, pelo menos conheça, os curiosos por esse assunto. O mesmo Código de Processo Penal fala que os recursos especial, STJ, e extraordinário, não tem nenhum dos dois, nem o recurso ao STJ, o recurso especial, nem o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, tem o chamado efeito suspensivo. Portanto, quando se diz não tem efeito suspensivo o recurso especial ao STJ, não tem efeito suspensivo o recurso extraordinário ao STF, a pena poderia ser executada, porque não se suspende. Efeito suspensivo significa, se você recorrer, os efeitos da decisão recorrida estão suspensos até a decisão final. A lei, contraditoriamente, fala, percebam, a mesma lei que fala só depois do trânsito julgado, fala que os dois recursos que eu acabei de mencionar, recursos para Brasília, STJ, recurso especial, STF, recurso extraordinário, não tem efeito suspensivo. Então, a lei é mal feita e é tão fácil corrigir essa lei. Se houver interesse, é tão fácil modificar, porque é uma lei ordinária. Não é necessário que a gente coloque nas costas do Supremo decisões como essa, e nem é adequado. É tão fácil, se essa questão é tão séria aqui no nosso país, é tão fácil, a toque de caixa, porque isso já aconteceu no passado, alterar o Código de Processo Penal. E alterar simplesmente para dizer: olha, não é necessário o trânsito em julgado. Só restaria a questão constitucional. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Mas essa questão ela é facilmente deixada de lado. Não porque a Constituição seja menos importante, mas sob o ponto de vista de interpretação constitucional, o Supremo teria muito mais facilidade. Você acabaria mudando o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais, você acabaria com o argumento daqueles que dizem: olha, é possível cumprir a pena só depois do trânsito em julgado. Olha, essa semana a gente tem acompanhado aqui pela mídia que muitos juízes e promotores, a última que eu vi agora disse que tinha 1000 juízes e promotores fazendo abaixo-assinado, pressionando o Supremo Tribunal Federal para que aprove essa prisão já em segunda instância. Eu quero aqui dar a minha opinião. Eu acho que é um absurdo ter que ficar esperando esse transitado julgado, porque, como foi bem explicado aqui pelo Coronel Azor, a segunda instância, ela é julgada, o caso é julgado por um colegiado de desembargadores muito experientes. Então, o risco de se cometer uma injustiça, de se prender um inocente, fica muito remoto. E mais, Vicente, e depois, mais. se ele cumprindo a pena e lá na frente for inocentado, ele para de cumprir a pena. Exato. Mas mais do que isso, uma coisa que é importante também, mesmo que seja aparentemente muito técnico, mas eu acho que é simples de se compreender. A gente costuma dizer que a discussão e a avaliação dos fatos, o crime aconteceu ou não aconteceu, as circunstâncias como aconteceu o crime, se deve ser absolvido ou condenado, elas só são discutidas
No exemplo que eu dei, em primeira instância, quiserem usar o Lula como exemplo, é o Sérgio Moro só que vai discutir. E depois, o Tribunal Regional Federal. Não se discute mais se o apartamento era dele ou não, isso já não está mais, não é objeto mais de discussão. É só em primeira e segunda instâncias que se discutem os fatos e as provas sobre fatos. A discussão que acontece em recurso especial ao STJ e em recurso extraordinário ao STF, esses que levam tanto tempo e que levam muitas vezes à prescrição, só é sobre questões técnicas. Então, STF e STJ não julgam se o sujeito deve ser culpado ou inocente. Não podem julgar e não julgam. A função deles, STJ e STF, é só ver: houve alguma nulidade nesses processos? Houve alguma ofensa à Constituição Federal ao longo dos processos? Nem STF, nem STJ julgam Azor deveria ser absolvido ou Azor deveria ser condenado. Lula deveria ser absolvido, Lula deveria ser condenado. STF e STJ não julgam isso. Só julgam questiúnculas formais e processuais habilmente colocadas pelos advogados dos seus clientes. Então, isso é importante que o cidadão comum entenda. Azor ou Lula, quando julgados, serão julgados em relação ao cometimento do crime aqui em Rio Preto, ou no caso do Lula lá em Curitiba, e depois, no caso do Lula, no Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e o Azor aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E acabou, ninguém mais vai ter condições legais de discutir Azor ou Lula deveriam ser absolvidos ou não. Supremo e STJ não fazem isso. Só decidem questões de nulidades praticamente. Bom, o programa aqui passa rápido, quando o programa é bom, passa mais rápido ainda. Nós chegamos aqui ao final do programa. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui, parabenizá-lo pela excelente explanação que fez aqui. Eu agora aprendi muita coisa aqui hoje e espero que os nossos telespectadores também tenham aprendido. Coronel, muito obrigado mais uma vez aqui por participar do nosso programa. O senhor sempre foi e sempre será muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Sou eu quem lhe agradece, a você e a todos os nossos telespectadores e a equipe que sempre nos recebe aqui de portas abertas. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.